Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedrão. Boa O noite, novo pai. visual aí, que deve ser adequado. Continua Ao fazendo clima. um calor imenso aí em Buenos Aires? Sim, tá terrível. A média tem sido 33, 35, né, de calor e implacável, assim, dias seguidos de calor É, extremo. E é uma cidade que, acho que as cidades à beira do Rio, de Rio, sempre ficam muito mais quentes, né, com o calor. úmidas, né? Então, Calor úmido. não há sossego previsto senão para terça-feira da semana que vem. Então, já raspei a cabeça aqui para aguentar, passando um lencinho, né, veria aquelas figuras. Lembrando nosso querido amigo da Canal que usava um lencinho, né, para secar a cabeça. Exato, ele tinha um lenço que ele gostava né, de utilizar. Aqui, eu acho que muitos argentinos não estão no calor, porque houve uma invasão, está havendo uma invasão argentina aqui no Rio, em Santa Catarina, mais precisamente, né? Parece que É os muitos. argentinos estão com a moeda forte outra vez. Todos os meus amigos aqui com quem falei, né, antes de ir ao Brasil em janeiro, dezembro, janeiro, estavam indo para Santa Catarina e Rio, né? Eles gostam muito de Búzios, são uns lugares que eles vão sempre. Eu acho que eles são um pouco fiéis assim aos mesmos lugares, né? Bombas e Bombinhas Uhum. também, que são praias lindas, mas eu digo, eles é isso. Acho que todos vão para Camboriú, Bombas e Bombinhas, e alguns vão Uhum. para Florianópolis. Canasvieiras e Punta de las Canhas, né? Eles continuam indo, né? Aham. É impressionante, eles são fiéis a essa jornada. Uhum. E todos eles fogem de Buenos Aires. A cidade está vazia, né? Uhum. Até tranquilo, assim, horário do pique, tu corta a cidade sem problemas maiores. Uhum. É como Porto Alegre aqui também, né? Exato, Hoje exato. está É, pouca é gente. bastante, é como Porto Alegre, né? O pessoal vai Uhum. fugindo. Pois é. Bom, hoje nós vamos continuar esperando que algum dos nossos amigos que estão nos assistindo, amigos e amigas, também colaborem. A lista é infinita, né? Eu estava vendo, eu estou aqui Infinito. cercado de livros, né? É infinita porque, claro, começar um romance, começar um conto, e eu diria que até um poema, nós não tratamos disso ainda, um dia vamos Uhum, falar sobre uhum, começos de poemas, né? É é uma arte de cativar o leitor. Não quer dizer uhum, que uhum, livros que comecem de forma, eu vou usar um adjetivo meio antigo, anódina, né? Quer dizer, assim, uhum, insípida, uhum, uhum. chinfrim, não possam depois se tornar obras, até mesmo obras-primas narrativas, né? Então, esse início, mas é claro que quando o início te prende desde a primeira linha, ou das duas, três Claro. primeiras linhas, facilita para o leitor. Já estamos aqui tendo os nossos Ó, primeiras Gleiva, tudo amigas bom? hoje, né? E, Gleide. não, eu sempre reforço aquele fenômeno, pai, que me acontece muito aqui, deve acontecer contigo sempre, que o problema dá para ver atrás de ti, né, pela quantidade de livros. O problema do leitor é que ele tem os livros que ele gostaria de ter, e às vezes são difíceis, mas o leitor também não sabe o que quer. E aí tu vai a uma livraria e tu pode ser seduzido por novos livros que nem imaginava que fossem É. te encantar ou te sequestrar, digamos assim. E aí, nesse sentido, o começo vibrante, naquela competição da gôndola, ajuda um livro, né, a ir para casa. Eu sempre Uhum. digo, nas oficinas, que a gente tem que conseguir levar o leitor o tempo suficiente para que fique constrangido de seguir lendo na livraria e leve o livro para casa. Ó, Tete, boa Uhum. noite. E, então, tem um aspecto fundamental nesse começo vibrante, mas há muitos livros que começam, eu chamaria assim, de maneira muito neutra, muito plana, mas que vão Uhum. crescendo aos poucos, como se fosse uma orquestra que vai subindo a Uhum. instrumentação, né? Também dá para ser Uhum. esse começo. Só que aí não entra no nosso programa de hoje, porque o programa de hoje é assim, começos que são desses Eu que podia a dar gente. só um exemplo. Eu, casualmente, não tínhamos como. A gente não combina nada, né? A gente senta aqui e Yeah. começa a conversar. E, aliás, é o que nós fazemos há muitos anos, né? Quando nos Uhum. encontramos, ou às vezes pelo telefone, ficamos horas divagando sobre a literatura. A literatura é uma terrível ocupação, porque vem que ocupar esse tempo, planejar coisas para ganhar dinheiro, né? Fazer Uhum. trabalhos produtivos, ficar divagando, né? Lembrando coisas dos escritores, vendo livros. E essa tarefa, eu gosto muito de pesquisar agora, por exemplo, essa coisa dos inícios, porque eu tinha dois ou três inícios assim Uhum. marcantes, Uhum. né, na cabeça, mas eu tenho um conto, Pedro, que eu considero um conto
absolutamente esplendoroso, um dos grandes contos da literatura brasileira. É um conto da Clarice Lispector chamado Amor, e que é aquilo que a gente está falando, como um parágrafo inicial despido de qualquer tensão, né, qualquer tensão, nada indicando a explosão que virá a seguir, né? Ela começa bem assim, esse conto extraordinário chamado Amor. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, um suspiro de satisfação. Aí, imediatamente, ela passa para os filhos. Os filhos eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. E vai evocando coisas positivas da sua vida doméstica, até que ela, acho que todo mundo leu esse conto, ela vê um cego, e o cego entra com uma espécie de brutal invasão da realidade concreta, daquilo que é o mundo, né? Dos dilemas do mundo, da angústia do mundo, do sofrimento do mundo, das tormentas do mundo. E, a partir daí, ela faz uma reviravolta na sua vida com a simples visão daquele cego. Quer dizer, isso mostra que você pode... Mas aí eu diria que esse conto, essas 10, 15 primeiras linhas, assim, insípidas aparentemente, estão assim intencionalmente feitas para depois causar uma antítese com um material explosivo na interioridade de Ana, como ela coloca. Boa noite, Jorge André Brites, querido. Nosso amigo querido. Foi boa noite também para quem vem chegando. Quando eu fui secretário, um extraordinário coordenador e o maior hipocondríaco de Porto Alegre, e sabe o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não teria condições de afirmar, mas de Porto Alegre, sim. E há uma coisa interessante nesse começo da Clarice, né, porque muitas vezes hoje mudou muito, né, a leitura que se faz da Clarice Lispector. Até faremos um programa, quem sabe, sobre a Clarice, mas que era aquela acusação de que suas histórias ou suas personagens eram reveladas fundamentalmente em sua intimidade. Mas se a gente olha para esse começo, ele é um começo hipersensorial, realista, detalhado, que dá ao leitor uma espécie de corporificação dessa personagem, né? Os filhos são sumarentos, veja que escolha de qualificação dos filhos, né? Ela é totalmente sensorial, e eu acho muitas vezes a Clarice parecida, embora em realização diferente, eu acho ela muito parecida com o Camus, porque ela tem essa capacidade de colocar-nos fisicamente também dentro das personagens, né? Como no caso do Meursault, que é extremo. Os 2 primeiros capítulos do Estrangeiro são altamente sensoriais, né? Eles são pura sensorialidade, bem da verdade. E esses começos, de fato, eu não sei, eu já seguiria lendo esse conto, né? A gente começa a ler, se tu seguisse lendo, a gente acompanharia, porque também tem uma espécie de planejamento, né? Como se fôssemos conhecendo uma espécie de cidade, né? E à medida que um bom narrador avança seu trabalho, é como se nós fôssemos percorrendo as ruas com alguém que conhece aquela cidade mais fundamente. Eu lembro que uma vez tive uma felicidade de percorrer Jaguarão com o nosso saudoso Aldir Chile, e ele conhecia, o artista do Sul, conhecia todas as fofocas, os fuxicos daquela cidade. Então era como caminhar por um filme feliniano, em alguma medida. Mas enfim, eu separei aqui um que a gente pulou da outra vez do nosso programa de aberturas, que é um começo antológico da Metamorfose do Kafka, que também tem, se nós olhamos porque o livro oferece depois, há um poder de... Toda a história está contada aqui, né? Em alguma medida, né? Porque ele diz assim: quando certa manhã, e há essa também imprecisão que as fábulas possuem, né? Don Quixote também tem um começo assim, num certo lugar da mãe, com um nome que eu não quero lembrar, né? Esse tipo de fusão, ela é altamente sedutora para o leitor, né? Porque o leitor já quer saber. O Borges tinha um comentário maravilhoso sobre o começo do Don Quixote, que ele dizia que, na verdade, o leitor de policial existia antes do policial existir, né? Ele dizia: um leitor de policial que lesse o começo do Don Quixote, com o espírito insidioso do policial, já ia se perguntar: como assim o lugar? Por que não diz qual é, né? Cujo nome não quero lembrar. Não quer lembrar por quê? Deve estar comprometido em alguma medida com essa... Enfim. Algum crime. Com algum crime. E há esse início que diz assim, certa, né? Podia ser qualquer manhã, né? De alguma maneira.
Gregório Samsa, eles gostam de traduzir aqui, né, no espanhol, Gregor Samsa, acordou de sonhos intranquilos, que é um evento que pode passar qualquer um de nós, né? Uhum. Encontrou-se em sua cama. Veja, até aqui seria uma espécie de conto plenamente realista, né? Uhum. Metamorfoseado num inseto monstruoso. Bom, Uhum. e aí, bem da verdade, ao fim dessa primeira frase, uma frase um pouquinho longa, já não há mais caminho de retorno, né? Por algum tempo, não sei se te lembra da leitura do Metamorfose, eu lembro sempre, quando eu releio, lembro da primeira leitura, de supor que podia ser alguma coisa fantasiosa no sentido um pouco boboca do termo, né? Não, é só um sonho, ele vai acordar, né? Mas não, na verdade a história segue realista a partir daí, né? É um pesadelo a partir dali, mas um... sem possibilidade de acordar. Exato, é um pesadelo sem fim, e o pior, né? De certa maneira, a ordem do mundo que nós habitamos segue existindo nesse pesadelo com a sua pior versão. Vai lá o camarada ver porque que ele não foi trabalhar, vai lá a família se preocupar agora que ele tem que era o arrimo da família, agora quem é que vai trazer dinheiro para casa? É um negócio horroroso, porque o sonho pelo menos tem coisas assim, por mais sinistras, pelo menos divertidas ou perturbadoras. Aqui o sonho e a realidade são a mesma e monótona batida do dia a dia, dos compromissos comizinhos, né, da vida comum e ordinária. E permite, né, essa abertura e todo o texto curto permite uma quantidade, eu não vou dizer infinita, mas múltipla de abordagens, porque se vê que é um texto que é alegoria de alguma coisa, mas ao contrário da alegoria, né, dos símbolos tradicionais, que são facilmente identificáveis, essa você patina, porque tem muitas hipóteses, né, plausíveis para interpretar esse inseto em que Gregor se transformou. Isso é magnífico também no romance. Eu tenho uma abertura também, mas esse fantástico eu acho que é o único, né? Porque o fantástico do século XIX é com fantasmas, é com castelos, né? Cemitérios, né? Vive-se sob a tutela. Está sem áudio? Será que. Pessoal, eu estou sem áudio, Gustavo, querido Gustavo de Mello. Confirma aí se. Alguém está nos ouvindo? Todo mundo está nos ouvindo bem? Por favor, confirme aí. Eu estou te ouvindo bem, pai, daqui, mas a gente está talvez no programa. Vou sair para ver. Tem áudio. Tá normal. Vamos conferir. Tá normal, né? Não, tá normal. Então tá. Obrigado, Lucas. Então é o Gustavo que está lá, o querido Gustavo, faz anos que não encontramos. Exato. Obrigado, Lutieri, obrigado por confirmar aí o áudio. Querida Gabriele, lá do também, Japão, obrigado. Né? Temos público Márcia, aí. Obrigado. E a Márcia tinha lembrado do começo, né, do outro livro fabuloso da Clarice, né? Selvagem, né? Muito, muito. A Clarice tem alguns começos também. Como eu digo, todo escritor, eu acho que em dado momento acerta o começo. Exato. Tu tinha uma lista aí, não tinha? Do Garcia Marques de começos insuperáveis, não tinha? Realmente é uma opressão de começos geniais. Nem sempre os livros, claro que muitos são, mas nem sempre os livros são tão brilhantes, mas os começos são absolutamente incríveis. Eu acabei deixando lá em cima, no meu quarto, um deles, que é extraordinário, que é lindo, que é se alguém tiver aí... esse começo, a Gabriele lembra também da Hora da Estrela, né? O começo... Bom, esse livro todo... É um belo livro, né? Uma bela novela, né? E complexa, né? Aparentemente ela quis fazer um relato social, mas ultrapassa o social e entra numa... Eu sempre interpretei-o quase como um texto metafísico, né? Sobre o sentido do ser, né? O sentido da vida e tudo. Que é o amor nos tempos do cólera. Se alguém tiver próximo aí, e puder botar aquelas... acho que primeira e segunda frase ali, que realmente é pura poesia. Ele já antes dos 100 anos de solidão, ele tinha alguns começos formidáveis. Por exemplo, o começo desse texto maravilhoso. Desculpe, aqui está esfarrapado, é a primeira portuguesa, eu tenho uma espanhola aqui, mais esfarrapada ainda, mas na hora traduzir, não empacar, eu tenho usado essas antigas. O coronel abriu a lata de café.
e viu que restava apenas uma colherzinha de pó. Tirou a panela do fogo, deitou ao chão de terra a metade d'água e raspou a faca, o fundo da lata, até jogar na panela os grãos finais de pó entremeados com raspas de ferrugem. Repare que ele não precisa dizer, não vai dizer que ele é pobre. Uhum. E há um contraste, ele é um coronel, um Uhum. coronel raspando a lata, inclusive pegando a ferrugem para ter o último resíduo para preparar um café. E ele atira a panela do fogo e atira no chão da terra, portanto, a casa é de terra. Né? Uhum. O terreno domina sobre qualquer tipo de assoalho. Então, é um início portentoso. Vou ler um outro aqui que eu acho magnífico. Depois, se tiver tempo, vamos ler outros aqui. Claro que o essencial, sempre o mais conhecido, é o Claro. Plástico, 100 anos de solidão. Esse aqui é um livro em que a linguagem sufoca um pouco as formas inventivas, os monólogos excessivos, sufocam um pouco o conteúdo. É um livro que vendeu muito quando lançou, porque foi lançado, foi o primeiro romance lançado após os 100 anos de solidão. A primeira edição saiu em espanhol com 1 milhão de exemplares, esgotou em poucos meses, mas não houve a mesma ressonância, muita gente parou. É preciso um certo esforço para ler esse livro até o fim. Mas olha o começo espetacular. Durante o fim de semana, os urubus meteram-se pelas sacadas do Palácio Presidencial, destroçaram a bicadas as malhas de arame das janelas e espantaram com suas asas o tempo parado no interior. No interior, o Palácio Presidencial, o tempo no interior está parado. E na madrugada da segunda-feira, a cidade despertou de sua letargia de séculos com uma morna e terna brisa de morto grande e de apodrecida grandeza. Morreu o patriarca, morreu o grande ditador, morreu o senhor do tempo e da vida nesse lugar imaginário da América Latina, onde se situam simbolicamente todos os ditadores aqui representados nessa figura sinistra e impressionante que é o grande patriarca. Essa bem, né? Olha, a Graça está aí nos assistindo. Boa noite, Graça, obrigado. Olha aí, Pedro, olha aí. Era esse começo. Era Amêndoas amargas. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. Que início, hein? Que início. Início. E há uma coisa que a gente até pode também considerar, né, pai, nesses inícios, que é um pouco de uma estratégia de escrita mesmo, que é eu começo com esses inícios grandiosos do Garcia Marques. E aí eu entendo como leitor que o mundo em que eu estou posto se encerra, pelo menos por alguns instantes, e eu entro numa espécie de segundo mundo, a maior parte das vezes melhor que esse em que estamos postos. Mas há começos que eu também considero excelentes, por sua capacidade de colocar-nos dentro da história, que não criam quase que nenhuma diferença entre a vida que a gente estava levando antes de abrir o livro e o que acontece quando o livro segue. Há uma contista americana que eu gosto muito, eu acho que tem tradução em português, chama Lori Moore, uma contista recente, assim, em atividade dos anos 2000 para cá, mais fortemente. Ela começa um pouco antes, mas consagrou-se nos Estados Unidos a partir desse momento. E há um começo de conto que tem essa virtude, a segunda virtude que eu comentava. Parece que alguém que está no mesmo lugar que nós estamos, que segue com a vida como se ela fosse a que nós levamos ordinariamente. Diz assim o começo. No dia seguinte à morte de Michael Jackson, veja, parece alguma coisa comum, como se fosse uma notícia, em certo sentido. Eu estava construindo meu próprio memorial para ele. Coloquei seus vídeos no YouTube e me sentei na cozinha à noite com a luz do iPod no centro da mesa como minha única fonte de iluminação. Os próprios recursos próximos de nós, o YouTube, o iPod, qualquer coisa, um dispositivo para ouvir ou ver os vídeos do Michael Jackson. Ouvi Man in the Mirror e Ben, duas canções do Michael Jackson, né? Minha favorita,
apesar de ser sobre um rato assassino. E aí, às vezes, a gente começa já a se aproximar, a ter uma certa simpatia por quem está falando no texto. Uma das virtudes da primeira pessoa, parece que essa pessoa, de algum modo, conversa apenas com quem lê, né? Como uma pessoa conversa com outra. Tentei não pensar no fato de ser sobre um rato, porque também era o nome de um antigo namorado, que havia me enviado um e-mail de Istambul quando soube da morte de Jackson. E vejam que aqui, malandramente, maliciosamente, ela entra com alguma coisa que é fundamental para toda e qualquer história. Por que esse camarada escreveu, né? Por que é ela quem recebe esse e-mail? Nós estamos curiosos, eu ao menos tenho curiosidade rápida por fuxicos e outras tramas pessoais que dão errado. Aparentemente não havia ninguém na Turquia com quem conversar sobre o assunto. Quando ouvi a notícia da morte de Jackson, pensei em você, escreveu o ex-namorado, e na dança linda e graciosa que você fazia quando uma das músicas animadas tocava. Tentei pensar positivamente. Bem, pelo menos Whitney Houston não morreu, disse eu a alguém no telefone. Cada minuto que passava na vida continha pouquíssima novidade, até que, de repente, continha muita novidade. Vejam, é simples, mas as ideias são boas, né? E, ao mesmo tempo, a gente pressente que alguma coisa desde essa morte do Michael Jackson causou um desequilíbrio na ordem daquele universo, que é quando começam todas as histórias. Há um equilíbrio inicial que foi partido por algum gesto, às vezes do próprio protagonista, às vezes de alguém ao redor, ou às vezes uma hecatombe, sei lá eu, e as histórias começam. Aquele grande linguista e teórico da literatura, o Todorov, dizia isso, que as histórias, a bem da verdade, se constituem de dois equilíbrios, um inicial e um final, e que esses equilíbrios nunca são equivalentes. Eu adoro essa ideia, especialmente no Chekhov a gente vê isso, né? Porque no Chekhov começa aquele início, que eu quero que tu leia pra gente, pai, a mulher do cachorrinho passando na vereda e papapá, parece que não vai acontecer nada, né? E no final o conto termina com aquele desespero em que nada está resolvido e o conto termina, né? Isso é uma das coisas fascinantes, né? O conto exige também, né? Não permite muita divagação. Mas antes disso, o Gustavo de Mello falou do início de um livro chamado Memórias de um Sobrevivente, que eu não conheço, confesso não conhecer, Luiz Alberto Mendes. Põe para nós aí, Gustavo. Põe aí, Gustavo, para a gente. E o Abraãozinho também entrou aí há pouco, né? Abraão Slavoski. Esse cara está escrevendo, Pedro, eu não sei se é de 15 em 15 dias, os seus artigos são excelentes, densos, né? bem escritos. Muito bem escritos. Ele devia ir para a grande imprensa, quando eu digo grande imprensa, ir para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, para o Globo, abandonar a psicanálise. Eu sei que os pacientes deles agora... eu não devia ter dito isso, vão me jogar pedras, né? Porque ele é um grande psicanalista e estudou em Buenos Aires, né? A gente conversa às vezes por WhatsApp. Uma grande figura, e sempre com ideias vibrantes também. Não só os artigos são excelentes, mas sempre com ideias que eu fico aqui, às vezes não consigo nem desdobrar de tão boas as ideias. Ele tem uma vibração empolgante, né? Eu já participei de algumas palestras com ele, e uma que ele fez, não vou falar hoje, mas ele fez uma deliciosa interpretação freudiana do que é fidelidade. Enfim, um abraço ao Abraão. Aqui a Bianca Fachel, puxa, lá da Irlanda, né? As redes fazem horrores, né? Isso é a coisa mais interessante que há, né, nessas... E, ao mesmo tempo, possibilita, né? Tem fake news, tem manipulação, mas permite que a gente possa falar com pessoas que estão longe daqui, que a gente não se vê há muitos e muitos anos, né? Isso é uma coisa, sem dúvida nenhuma, magnífica. Mas eu vou voltar, Pedro. Eu podia ler, já que tu falasse agora do Chekhov, ou como diz o professor Nicote. Nosso amigo Nicote. Chekhov. Eu vou ler só o princípio. Eu considero, sem dúvida nenhuma, esse conto, que é quase uma novela, né? Eu considero um dos 10 melhores contos que eu li toda a minha vida. Eu li muitas vezes. Eu voltei muitas vezes também a ele, para esse conto. É infinito, né? É infinito. E aqui estão os impasses do amor, né? Como, sem grande, notável dramatismo, mas, na verdade, com um drama intenso aqui. Olha, o Gustavo está dizendo que não tem aí, mas quando fizermos mais um programa, não agora, na próxima sexta, nós vamos mudar um pouco o assunto.
A Dama do Cachorrinho, quem não leu tem que ler isso correndo, né? Isso aqui é a tradução do Boris Schneider, também uma edição bem feita da LPM, aqui da nossa LPM de Porto Alegre. Essa que é a mais antiga do Schneiderman, diz assim, começa assim o conto. Dizia-se que havia aparecido à beira-mar uma nova personagem, uma senhora com cachorrinho. Dmitry Gurov, que já passara em Yalta, na Crimeia, né, na Crimeia ucraniana, tomada pela Rússia, 2 semanas, e habituara-se àquela vida, que começou a interessar-se também por caras novas. Ele é um sedutor profissional. Né, um sedutor profissional. Exato, exato. Sentado no pavilhão de Verne, viu passar à beira-mar uma jovem senhora de mediana estatura, loira, de boina. Corria atrás dela um lulu branco. É a própria trivialidade, né? Exato. Trivial. O cara está numa estação de férias, passa uma dama, né, com um cachorrinho. Ele até nem chega a expor que ela é extraordinariamente chamativa, ou extraordinariamente bela, mediana, loura, de boina, uma mulher bonita, nós vamos ver depois, mas não, uma miss, né, atraente. E aí começa, e ele pensa, se está aqui, sem maridos, sem conhecidos, olha o Dom Juan, calculou, olha o verbo, Gurov, não seria mal travar relações com ela. Esse simples caso vai virar uma longa história de amor, desamor, tédio, paixão, Exato. todos aqueles infinitos contrastes, né? Aqueles sentimentos ambíguos que compõem o que nós chamamos de amor ou paixão. É um conto, aliás, como tudo que o Tchekov escreve. Eu tenho raiva do Tchekov, né? Jogar fora os livros, né? Porque ele é. Não, nós temos que fazer um encontro que são sobre os contos do Tchekov, né? Porque são infinitos, muitos contos assim, e com essa qualidade que me parece fundamental para a própria arte do conto, né? Eu acho que o conto moderno seria impossível sem o Tchekov, porque ele liberta o conto da armadilha da peripécia, né? Da revelação. História surpreendente, né? Exato, bombástica, e traz ao universo do conto justamente esse pequeno abalo, esse pequeno tremor, né? Que o Tchekov dominava à perfeição, e mais esse anticlímax que parece que habita boa parte de suas histórias, né? Porque, de algum modo, classicamente, se a gente imagina, há uma ideia da aventura como uma espécie de transformação, né, obrigatória. E nos contos do Tchekov a gente percebe que há uma chance de transformação, mas muitas das personagens não percebem isso, ou se percebem, são incapazes de sair daquela circunstância miserável em que estão metidas. E muitas vezes auto-metidas. É o caso do Gurov, né? Uma vida medíocre, né? O próprio Keats, né, num ensaio sobre o Dama do Cachorrinho, diz um burocrata, né? Um sujeito burocrata no amor também, né? E aí não consegue lidar com essa novidade, e o conto, inclusive, sem dar um spoiler, acho que todo mundo conhece, está com a gente, também não se resolve, né? Ele aponta por um momento crucial, e eu acho que até já comentamos isso, né, pai, mas eu gosto muito dessa história, que o Raymond Carver, um dos grandes contistas do século XX, tinha no seu escritório esse final do Dama do Cachorrinho. Não fizemos, temos fazendo também um programa sobre os grandes finais, né? Sim, claro. Ele tinha essa frase no escritório dele, que é alguma coisa como o Gurov, ou os dois, ele e a sua amante, percebem que seus problemas estavam apenas começando. Assim termina o conto, né? Então eles perceberam que seus problemas estavam apenas começando. E o Carver achava que esse era o maior final que já fizeram, porque justamente apontava para essa perspectiva de saída do final perfeito e fechado, né? E de alguma maneira anedótico. Mas, bem, isso talvez seja uma conversa para um outro encontro, né? Mas ao mesmo tempo, né, esses contos que tem uma sempre paira neles uma ideia do tentar viver e não ter vivido, né? A ideia de que podia ter sido e não foi, né? Há uma melancolia, um substrato nostálgico do perdido, das coisas que se perderam, né? Isso, esse sentimento, para mim, ele talvez de maneira mais
nítida, perceptível, pai, no tio Vânia. No tio Vânia é basicamente o drama do Vânia, né? Quer dizer, perdeu sua vida, seus melhores anos passaram, ele gastou toda essa energia numa terra que também agora já não tinha mais valor, e de algum modo um senso de injustiça, né? De ter sido, de algum modo, preterido pela própria vida. E daí também a grande melancolia dessas personagens. E mesmo nos contos cômicos, há muitas vezes uma nota, né, dessa vida besta, que a gente chamaria, né, que o Drummond chamaria de Eita Vida Besta, né, naquele poema. Eu separei aqui para um começo de uma grande novela. Eu não sei se eu acho que agora está traduzido em português, de uma escritora que eu acho das mais interessantes, chamada Claire Yegg, que foi casada com aquele grande também escritor e ensaísta italiano Roberto Calasso. Sim, ela tem um livro sobre a experiência do Caio, sobre a experiência dela, é uma espécie de autoficção, sobre a experiência dela no internato, quando jovem, na Suíça, e de algum modo, olha no Michael, nosso querido amigo, querido irmão de trajetória aí, Michael, obrigado pela tua presença. E ela então conta essa história, mas ela escreve com um estilo, eu recomendo muito, eu acho que tem esse livro em português, se não for exatamente esse. Em português? O título é Doces Dias de Disciplina, às vezes é Doces Dias de Castigo, ou Suaves Dias de Castigo, deve ser alguma coisa assim. O nome do autor é Fleur, de flor em francês, e G-G-Y, Yegg, né, que eu acho que é um sobrenome alemão, salvo engano. E então eu vou ler o começo. Ela escreve com um estilo límpido, gelado, ela conta coisas tremendas dessas meninas desse colégio interno, de maneira, às vezes, bastante despudorada, e com um tipo de contenção, que é uma coisa difícil nesse tipo de história, né, de contenção da voz narrativa, que a Gabriela lembra de um clássico dos clássicos, né, das aberturas, com uma contenção que cria também uma atmosfera gelada na escrita. Bom, vamos a esse início. Aos 14 anos, eu era aluna interna de uma escola no Appenzell. Esse é o começo desses Doces Dias de Castigo, ou Suaves Dias de Castigo, dependendo de como é que foi traduzido no português. Esta era a área onde Robert Walser, aquele famoso escritor, né, costumava dar seus muitos passeios quando estava no hospital psiquiátrico de Eriçó, não muito longe do nosso colégio. Ele morreu na neve. As fotos mostram suas pegadas e a posição de seu corpo na neve. Nós não conhecíamos o escritor, e nosso professor de literatura também não. Às vezes acho que seria bom morrer assim, depois de uma caminhada, deixar-se cair em uma cova natural na neve do Appenzell, depois de quase 30 anos de hospital psiquiátrico em Eriçal. É realmente uma pena que não soubéssemos da existência de Walser, teríamos escolhido uma flor para ele. Até Kant, pouco antes de sua morte, ficou comovido quando uma mulher que ele não conhecia lhe ofereceu uma rosa. Não há como resistir às caminhadas no Appenzell. Se você olhar para as pequenas janelas emolduradas de branco e as carregadas e ardentes flores nos peitoris, você tem esta sensação de estagnação tropical, um luxo inadequado. Você tem a sensação de que lá dentro algo serenamente sombrio e um pouco doentio está acontecendo. É uma Arcádia da doença. Dentro, parece que na brancura lá dentro está a paz e a perfeição da morte, um regozijo de cal e flores. Assim começa o relato. É uma escrita soberba. E recomendo muito. Eu acho que tem, depois alguém pode ver para a gente também, né? Eu acho que já está em português. Se não tem em espanhol, também tem em inglês, tem em todas as línguas. É uma autora muito traduzida em espanhol. Está pedindo, mostra a capa do livro. Pois eu tenho aqui só. Eu tenho aqui a capa em inglês, né? Que em inglês chama-se Sweet Days of Discipline, né? Que aí foi de onde eu traduzi esse começo. Mas eu tenho a impressão que uma das nossas editoras, dessas mais recentes brasileiras, não sei se todavia, uma dessas traduziu esse livro, ou estava traduzindo. Vale muito a pena. Bom, tens aí, pai, mais começos? Eu tenho aqui, estamos já chegando ao fim do nosso programa. Eu não recebi ainda a chamada da nossa editora aí, não... Não, ela está hoje distraída, não sei o que ela está fazendo, né? Olha, o Fernando Pessoa, Márcia, nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinha perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido,
sem saber por quê. É um belo texto, né? Tem uma novela aqui do Dostoiévski que o grande estudioso da literatura russa, o Leonid Grossman, que é espetacular, Olha aqui, ele... a Olga nos deu aqui a Suaves Anos de Suaves Castigo. Anos do Castigo. Editora Aine, era uma editora dessas novas, sabe? Muito bem, fica essa sugestão. Esse aqui muita gente não conhece, já teve outros nomes, tem um... Eu vi que em espanhol tem uma tradução chamada Sumissa, mas a tradução é a dócil. Hoje a tradução é a dócil. Houve uma tradução do português traduzido do francês, os franceses traduzem... já dá uma construída mexida, retórica, né? Dá uma subida na retórica. Ela era doce e humilde, né? Traduzida, não sei se até não foi pela Raquel de Queiroz. Esse Grossman considera a mais inovadora novela. A novela é uma narrativa curta, situada, né? A gente não vou ficar aqui em detalhes, mas entre o conto e o romance, do século XIX. Realmente ela é excepcional do ponto de vista da sua construção, porque é um homem chorando sobre o cadáver de sua jovem esposa e refletindo e voltando e indo para o passado remoto, passado próximo, presente, num clima quase de delírio de dor. Pois enquanto ela ainda está aqui, tudo bem. Me aproximo e olho, olhando para a mulher que está em cima da mesa, da sala da mesa. Ela se suicidou, é uma jovem de 16 anos, a sua esposa. Como é que vou ficar agora sozinho? Ela está na sala sobre a mesa. Juntaram 2 mesas de jogo e o caixão vai chegar amanhã, branco. Aliás, nem se trata disso. Eu não paro de andar e querer esclarecer tudo para mim, pois já faz 6 horas que eu quero ver claro e não encontro meio de juntar as ideias num ponto. O fato é que eu não paro de andar. Vou simplesmente contar na ordem. Ordem? Senhores, estou longe de ser um literato. Os senhores podem ver isso, mas não importa. Vou contar assim mesmo como eu entendo. E aí é que está todo o meu horror. Eu entendo tudo. E aí ele começa a evocar, e naturalmente ele não entende tudo, porque claro. Dostoiévski, e naturalmente as divagações contraditórias, né, não permitem que a gente chegue a um ponto único de visão do porquê essa jovem morreu. Mas isso é muito complexo, é realmente talvez a novela mais complexa que eu tenha lido, né, mas é excepcional. Né, com aquela marca do Dostoiévski, né, desse escritor reacionário, apreciador de um cristianismo primitivo que não existe, mas toca, né, toca fundo, né. Eu acho que foi o Benjamin que diz que a gente sai do relato do Dostoiévski modificado, a gente sai exato, transtornado, né? Como transtornado seria exatamente o termo. Vamos dar mais um, tem mais um aí, eu vou dar mais um. Eu tenho mais um, depois mais um, e aí nós anunciamos o nosso programa da semana que vem, que vai estar especial. Eu tenho um começo aqui de um romance, que é um desses romances um pouco mais, eu não vou chamar de comercial, porque acho que não faz muito sentido isso, mas um pouco mais acessíveis, talvez. Uma história muito interessante, um romance americano de um autor chamado Scott Spencer, eu acho que não está traduzido em português, chamado Amor Infinito, que é a história de um jovem que nos anos 60 se apaixona por uma outra jovem que mora perto da vizinhança em que ele estava metido, e a família dela entrou numa experiência meio hippie, naquela época dos hippies, e ele meio que passa a dormir com ela, e a família, a certa altura, vendo que a filha estava meio perdida, proíbe-o de ver a menina, e ele põe fogo na casa dessa família, para tentar chamar atenção, alguma coisa para ser uma espécie de herói, só que dá errado, o incêndio se espalha mais do que ele imaginava, e isso arruína a vida dele e da própria família, essa que ele de alguma maneira participava. Então o começo do livro, que é aquele começo também corajoso, como a gente encontra talvez na Crônica da Morte Anunciada, ou mesmo no O Riso no Escuro, do Nabokov, ele meio que já te entrega o que vai acontecer, né? E depois disso eu tenho que, de alguma maneira, tocar em frente a história. Eu gosto desses começos que entregam tudo já nas primeiras poucas linhas. E começa assim, então, esse livro chamado Amor Infinito.
Em inglês é Endless Love. Então, talvez quem lê inglês é fácil de conseguir o livro. Quando eu tinha 17 anos e em total obediência aos comandos mais urgentes do meu coração, afastei-me do caminho. Bom, é o começo vibrante, né? Afastei-me do caminho da vida normal e em um lapso de tempo arruinei tudo que eu amava. Eu amava tão profundamente e quando o amor foi interrompido, quando o incorpóreo corpo do amor se encolheu de terror e meu próprio corpo foi trancafiado, foi difícil para os outros acreditarem que uma vida tão jovem pudesse sofrer de forma tão irrevogável. Mas agora os anos já passaram. A noite de 12 de agosto de 1967 continua a dividir minha vida. E aí o livro segue. Muito Já tá, bom. é aqueles começos que a gente fala da livraria. Não tem como tu não levar para casa um livro que começa assim, né? Porque a nossa curiosidade já foi espicaçada. Eu, pelo menos, e é isso que eu digo para mim mesmo, né, pai? Mas eu acho que o teu caso não é diferente. Quando eu olho para o lado, às vezes, na cabeceira ou mesmo na mesa, e eu reconheço ali 20 livros que eu comprei nessas circunstâncias e que não tive tempo ainda de avançar. Eu estou sempre numa situação infernal. Eu vou ler minha última, porque a censora já está ameaçando a censura aqui com prisão, com supressão do fim de semana na praia. 40 minutos. Né? E então eu vou ler o Ó do Borogodó, né? Um dos grandes inícios, eu diria, do romance universal, por tudo aquilo que ele contém, por tudo aquilo que ele já explicita, por tudo aquilo que ele diz sutilmente, que é o início dos 100 anos de solidão. Esse é um dos grandes inícios da história da literatura, né? Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota, em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Ora, primeiro é uma circunstância quase absurda. Você vai morrer, você tem que pensar na vida, está com medo, está encagaçado, está desesperado, e ele está pensando no dia que o pai o levou para conhecer o gelo. Né? Mas eu acho que essa primeira tem uma complementação em seguida. Macondo, é a primeira vez que ouvimos esse nome. É um estranho, né? Era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. Vejam bem, ovos pré-históricos, isso parece que está se referindo ao mundo quase pré-diluviano, né? Está dando o mundo se insere essa cena, é um mundo primitivo. E aí vem a conclusão, na última frase que importa, assim tão fortemente. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Ele não precisou dizer, olha, isso era na América Latina, no interior da Colômbia, ou no sei lá onde, no Equador, né? Na Colômbia, que é sua terra, né? Realmente para colocar em pé o mundo. Isso que eu acho que a gente... Eu gosto do romance. Não é que eu não gosto do romance introspectivo, psicológico, claro, me fascina também. Mas esses romances que são capazes de articular o cenário e inserir ali dentro os personagens que agem e são movidos também por esse cenário, realmente... Eu sempre penso, né, pai, no caso como esse, que é um caso de fato de exceção na escrita, mas eu penso em quem lê essas páginas antes de ser livro, né? Um editor que pega e lê uma coisa como essa, eu não sei o que eu faria, eu diria, eu já ia publicando páginas assim, já publica essa aqui, já vai publicando a própria, porque é uma coisa impressionante que se possa ver um universo, como tu bem apontava, surgir, e nesse jogo que, aquilo que a literatura tem de perda, digamos, em relação ao cinema, que é, poxa, para fazer uma imagem como o cinema faz em um segundo, eu preciso de muitas páginas, mas a literatura pode nos dar essa visão interior, e a gente vai do pensamento mais íntimo e quase que inacessível diante do pelotão de fuzilamento para Macondo e um universo para isso. E tudo isso em poucas linhas. Então, é como se eu pudesse
distender-me de um jeito que o cinema não tem como fazer, né? Expandir a dimensão humana, né? O Do mais potencial fundo humano. ser ao mais universal do cenário, né? Em poucas linhas, né? Esse adensamento do ser não é tão... Pode ocorrer, né? Eventualmente ocorre, mas claro. é mais difícil no cinema que na literatura. Bom, não sei se chegamos aqui agora. Já estouramos. Já estouramos, já passamos 15 minutos, nós estamos indo cada vez pior. O que o Taufer estava dizendo? Eu não pude ler ali. O que o Gilmar Taufer foi meu aluno lá em Letras, era um gerente de Banco do Brasil, no tempo que gerente do Banco do Brasil era milionário. Eu tinha muito respeito, ele comprava os livros que queria, na livraria eu comprava uma vez na livraria lá do campus, a Terceiro Mundo, e ele comprava 20, né? Porque ele era gerente do Banco do Brasil. Mas peguei o rabinho, Adócio, coisa incrível. Tá, obrigado, eu entendi. Coisa incrível é um professor que inicia uma disciplina de literatura brasileira com um conto de Dostoiévski. Claro, foi eu fiz, Gilmar. A literatura é universal, essas barreiras, né? O sonho do Goethe, né? O sonho do Goethe que Claro, que se realiza agora, né? Claro que ela vai ter as suas especificidades locais sempre, né? Mas o sonho do Goethe é isso, a literatura é universal, né? A literatura serve para todos, em qualquer parte, desde que a pessoa goste de ler, não importa onde esteja, né? Que tem um mínimo arcabouço para ler, ela é universal. Claro, isso é um valor inclusive, sabe, esses dias eu estava lendo um livro bom, já nós vamos estourar um pouquinho mais, de um grande ensaísta peruano e grande poeta chamado Mário Montalbetti, e ele defendia a tese central dele em relação à poesia, de que a poesia, ela depende de muitas geografias, mas nunca da geografia física, da geografia política, ele quis dizer, não física antes de política. Ele deu um exemplo trocando todas as referências que havia em um poema a coisas que eram do Equador por coisas do Peru, e o poema funcionava igual. E pensemos nós na nossa grande poesia, grande verso de Drummond, né? Quer voltar para Minas, Minas não há mais. Se eu troco, quer voltar para Porto Alegre não há mais, o verso continua funcionando com a mesma potência. E se fosse Manhattan, era a mesma coisa. Então há qualquer coisa, sim, evidentemente, de insubstituível no particular de cada experiência literária, mas há um rio mais profundo, né? Que é o que, de fato, une leitores do mundo todo. Bueno, semana que vem, pai, nós temos aí uma serata, né? uma noitada de poesia brasileira. Vamos ler muitos poemas brasileiros com ênfase no século XIX, não é verdade? Vamos desmistificar a poesia do século XIX com leituras extravagantes de poemas, às vezes conhecidos, às vezes não, né? E aqui temos a Maria. Do sublime ao patético, do patético ao kit, de volta ao sublime, porque a poesia brasileira do século XIX ela tem, naturalmente, píncaros, e tem também, digamos, coisas menores e que acabaram se tornando também, né, de tanto serem repetitivas e recitativas, né, acabaram entrando, né, se eu digo assim, esse é um poema bom, né, mas a Minha Terra Tem Palmeiras, não há quem não complemente, né? Claro. Tem só aqui, só para ver aqui. Volta a Maria, né? Tinha aqui a Maria, que está sempre nos assistindo. Vou lhes contar algumas vidas, apenas existências que passaram diante dos meus olhos. Se você está aqui é porque iremos passar um tempo juntos. Então saiba que sou um confesso bisbilhoteiro, um fofoqueiro dos mais terríveis. Que eu acho que todos os escritores, e na verdade todos nós, né? Eu sou um fofoqueiro, bisbilhoteiro, sou de modo bisbilhoteiro, mas eu adoro bisbilhotar, né? Eu acho que o que nos leva à literatura, talvez o primeiro impulso é a curiosidade pelo outro. Valeu, então até a próxima sexta. Até a próxima sexta, gente. Obrigadão pela companhia. Abraço, pai. E até lá. Até.